Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris de Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo a mais um assunto. E antes de eu começar o assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente, dê sugestões de assuntos. Hoje eu fiz uma enquete no grupo de WhatsApp do Magia Natural. E aí eu pedi algumas sugestões, eles me deram algumas sugestões de falar sobre pedras, cristais, para falar também sobre magia de salmos. Aí primeiro eu vou falar sobre magia de salmos. E antes disso, deixa eu falar, se você quiser marcar uma consulta comigo de numerologia kármica com tarô, é só você me chamar no WhatsApp 11 98513 0477 98513 0477. E por falar em WhatsApp, estou fazendo algumas mudanças. E a primeira delas vai ser em relação aos cursos. Esse ano está sendo um ano meio sabático, né? Eu ainda não dei aula presencial, praticamente não fiz ritual presencial, eu não fiz nada nessa coisa de chamar muito público. O último evento grande que eu fiz aqui, maior, vamos colocar assim, né, foi o lançamento do livro de numerologia kármica. Final do ano, estou lançando um outro livro, daqui já algumas semanas eu vou começar a fazer propaganda sobre ele. E em questão dos cursos, o que acontece? O numerologia kármica, eu vendo por DVD. Então, eu tenho o nível 1 e o nível 2 em DVD. O que eu vou fazer? Não vou ter mais curso em DVD. Eu vou fazer os cursos online e vou deixar na plataforma online. Eu tenho três plataformas que eu estava testando, né? Agora eu estou eliminando por, como é que eu vou dizer você? Por facilidade de acesso às coisas, né? Por facilidade de mexer, eu estou eliminando plataformas. O que vai acontecer? Eu vou pegar os cursos, vou colocar na plataforma online. Lá vai ter as apostilas, lá vai ter os vídeos, que eu vou modificar os vídeos, vou acrescentar informações no nível 1, vou tirar algumas coisas, vou acrescentar outras, vou dar uma modificada no curso, dar colocar algumas informações a mais e vou disponibilizar depois. Eu vou cortar um pouco essa coisa do plantão de dúvidas e de algumas coisas por WhatsApp. Por que eu estou tomando essa atitude? Porque as pessoas não têm simancol. E aí acaba superlotando a caixa de mensagens do WhatsApp. E às vezes tem alguma situação realmente que é importante. Não que a dúvida do aluno não seja importante. Ela é importante porque ele precisa compreender o que está acontecendo. Mas a pessoa não dá, gente. Eu tento, mas não dá. Aí eu entendo quando alguns profissionais eles se distanciam muito dos alunos e das pessoas, porque as pessoas não respeitam. Então, 1h da manhã, 3 horas da manhã, 7 horas da noite, é feriado, é domingo e vai lotando o WhatsApp. E às vezes eu olho, tem tipo 100, 120, 130 mensagens e às vezes tem 15, 20, 30 mensagens da mesma pessoa, com áudios enormes. Eu vou passar o dia inteiro só fazendo isso. Então não dá, porque no espaço, aqui, nós somos em poucos profissionais, né? Tem eu e praticamente tem mais 2 profissionais. São nós 3 que nos revezamos aqui. E eu não tenho essa coisa assim, de secretária, essas coisas, não. Porque a maioria das coisas minha é pela internet. Então, organizando, dá para levar. Fora as aulas e os atendimentos, eu tenho os ritos de magia, né? Então, eu tenho as mandalas que eu faço, eu tenho as limpezas, eu tô com um trabalho aí que tá me consumindo já há alguns meses, é uma coisa mais densa, mais pesada, que eu tenho que tomar maior cuidado, porque envolve, vamos colocar assim, seres mais densos, vamos colocar assim, seres do submundo, né? Então eu tenho que ter um cuidado maior, um tato maior para poder lidar com essa energia. E infelizmente as pessoas não dão muita... É complicado falar, né? É complicado porque é uma coisa que eu sempre estou pedindo
Mas, às vezes, por causa de 3, 4, você acaba tendo que ceifar toda uma comunidade. Então, eu vou começar a centralizar um pouco mais as coisas, né? As dúvidas, vou deixar lá no site onde vai ficar o curso online agora. As coisas relacionadas às consultas, vou deixar no WhatsApp. Estou pensando realmente em abrir um outro WhatsApp para que fique lá, sabe, pro meu dia a dia particular mesmo, uma coisa mais particular, porque realmente está ficando de uma forma que não estou conseguindo lidar com essa situação, porque as pessoas realmente ultrapassam o limite, né, do simancol. É um desabafo que eu queria fazer, porque realmente é uma coisa que me incomoda. Eu gosto muito de responder pessoalmente, eu gosto muito de dar atenção, mas, assim, não dá, né? Tem gente que quer centralizar só nela e realmente fica muito difícil. Aí, quando eu sou grossa, né? E tem gente que ainda tem gente que vai além. Pega os cálculos de numerologia, faz do jeito que entendeu no vídeo e me manda para me corrigir. Não é meu aluno, não é nada. Gente, eu acho isso um absurdo. Bom, mas enfim, 6 minutos só de desabafo, né? 6 minutos e 4 segundos só de desabafo. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Não que isso não interessa, mas vamos à parte do vídeo de hoje, que é sobre Salmos. Os Salmos foram criados por Davi, foram canalizados por Davi. E Davi foi um rei muito próspero e muito sábio. E ele fez esses poemas no momento de guerra, né? Na verdade, os Salmos são as orações que Davi fazia a Deus, a Jeová. E essas orações ele fazia em forma de cânticos. Então, normalmente, na abertura do Salmo, você vai ouvir, você vai ver Salmo de Davi, aí você vai ver o instrumento que é tocado, né? Tem sempre alguma informação sobre aquele salmo, de como que ele deve ser feito. A maioria das pessoas não presta atenção e hoje em dia alguns instrumentos não estão assim tão disponíveis e as pessoas não tocam tanto instrumento hoje em dia, né? Antigamente toda casa tinha alguém que tocava um instrumento, hoje em dia nem tanto. Então, isso foi se perdendo, mas a essência do salmo não se perdeu. E os salmos, eles são feitos de forma para guerrear. Ele comunica a Deus a guerra e pede a ajuda dos céus para que o inimigo seja derrotado. Em outros poemas, em outros salmos, ele agradece a Deus pela vitória. Em outros, ele pede literalmente a cabeça do inimigo. Não pede só para vencer a guerra, ele pede o sangue dos caras. Literalmente isso, ele pede o sangue dos caras numa taça de vinho fresca. Mais ou menos assim, né? Então, na Bíblia, você tem um grande arsenal de proteção espiritual, de feitiços, de magias que dá para serem feitas. Eu já falei em outros vídeos que muitos dos meus rituais e várias das torres que eu ergo muitas vezes é baseado no Antigo Testamento. Ah, Cris, o Antigo Testamento é muito difícil de ler. É sempre difícil de ler quando você não está muito afim de compreender, não está muito afim de pesquisar, e às vezes tem que pesquisar linguagens, né? Por exemplo, eu não me dou com a Bíblia da Ave Maria. A tradução da editora Ave Maria, eu não consigo ter um diálogo com aquela tradução. Eu tenho que ter aquela tradução, um dicionário, o próprio Pasquale do meu lado, e se bobear uns 10 professores de português. Porque eu acho a tradução deles horrível, muito complicada. Então, normalmente, eu uso a tradução da edição pastoral, das edições paulinas, porque ela foi uma Bíblia que ela foi criada para as comunidades eclesiais de base, né? Quando eu sou da época, eu sou uma pessoa idosa, eu estou com os meus 44 anos, eu estou já, né, fazendo o cabo da Boa Esperança. Quando a Igreja Católica entrou com as comunidades eclesiais de base, com o trabalho das comunidades eclesiais de base, que a proposta era qual? As pessoas muito pobres, muito humildes, muitas vezes não iam na igreja porque elas não entendiam a missa. Elas não conseguiam entender a leitura, o sermão era muito complicado, o evangelho não dava para entender o que Cristo na hora que queria dizer mesmo. Então as pessoas iam porque o pai ia, a mãe ia, então ele ia também, mas não entendia nada.
Então, a proposta da Cúria foi fazer o quê? Foi pegar a Bíblia e transformar numa linguagem mais popular, né, mais coloquial, e aí as pessoas poderiam entender. E nós, que éramos catequistas, lideranças das diversas comunidades, éramos divididos, né? Cada um ia para um setor da comunidade, e naquele setor a gente reunia um grupo de pessoas, e naquele grupo de pessoas se lia uma parte do evangelho, ou algum texto, alguma coisa, e se discutia ali de uma forma, numa linguagem que todos poderiam entender. Quando nós falamos dos salmos, nós falamos a mesma coisa. Existem traduções que são mais complexas e outras que são mais tranquilas. Então, o que acontece? Vamos lá, por exemplo, você tem... Agora é propaganda, né? Eu ainda tinha Cristo em todos os salmos. Não os salmos escritos, mas tem os significados dos salmos. E aí eu vou pegar algumas coisas para vocês entenderem como que funciona a bagaça. O que acontece? Qual é o seu objetivo? É a primeira coisa sempre que você tem que entender quando você vai mexer com salmos é qual é o seu objetivo. Meu objetivo é proteção. Meu objetivo é vencer uma causa na justiça. Meu objetivo é atacar alguém. Tem gente que quer atacar alguém. Meu objetivo é saber a verdade. Meu objetivo é passar em concurso público. Meu objetivo é conseguir um emprego. Qual que é o meu objetivo? Em primeiro lugar. Uma coisa que é universalmente, que canaliza universalmente uma energia, chama-se água. Então, ao fazer um salmo, é sempre bom ter um copo de água do lado. É sempre bom ter uma vela acesa. Se você não pode ter uma vela de 7 dias, pegue uma vela comum. Se você não pode ter uma vela comum palito, pegue aquelas velinhas pequenininhas de rechô. O que a vela vai simbolizar neste momento? Simboliza os 4 elementos, o próprio fogo, a cera solidificada, que é a terra, a cera quando ela fica líquida pelo fogo, que é a água, e o próprio ar, que vai dar o combustível para que o fogo fique aceso. Então, nós temos os 4 elementos dentro da vela. E simboliza a sua conexão com o espírito. Porque a chama da vela, o fogo, é universalmente conhecido como um elemento que representa o espírito. Não é? Quando você vai lá na igreja e fala que você vai receber o Espírito Santo, qual é a representação dele? Ínguas de fogo. É uma pomba branca, muitas vezes, soltando ínguas de fogo, soltando gotas de fogo. Porque o fogo é o próprio Espírito. Ele te transforma, ele te dá energia. É isso. Um copo de água e uma vela acesa. Essa é a forma mais simples. E aí você pode incrementar com um cristal que vai de acordo com a sua necessidade. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, olha, vamos lá. Ter progresso em minhas metas, direcionar com sorte os objetivos e triunfar sobre os obstáculos. Este é o Salmo 61. Bom, então vamos ver o que o Salmo está pedindo. Ele está falando que eu quero um progresso nas minhas metas. Progresso nas minhas metas, eu preciso de energia. A vela aqui vai bem-vinda. Eu quero direcionar os meus objetivos. Então, eu poderia usar, por exemplo, um olho de tigre, que me dá mais coragem. Né? Então, eu poderia um copo de água, um olho de tigre do lado. Eu preciso vencer os obstáculos. O olho de tigre também ele faz essa função de vencer os obstáculos. Ele nos ajuda, ele nos dá garra. A própria cor dele, meia dourada, faz essa parte de dar esse impulso para que você tenha coragem. Além de ser uma pedra, que também fala sobre prosperidade financeira. O olho de tigre é muito usado para que você tenha prosperidade financeira. Então aqui eu tenho já a forma como eu vou fazer o meu feitiço. Eu tenho a água, eu tenho a pedra, eu tenho ali a minha vela acesa. Se eu quiser uma vela que fale sobre coragem, eu posso pôr uma vela laranja, por exemplo. Ponto. Resolvido. Cris, eu não posso acender vela dentro de casa. Tá bom, minha filha. Pega a pedra, a água e o livrinho de salmo seu. A hora que você terminar de fazer o seu salmo, você bebe a sua água. Por que eu bebo a água, Cris Jimenez? Porque eu vou pegar aquela energia que eu fluidifiquei naquela água e vou colocá-la dentro de mim para internalizar essa fluidez. Porque a água é fluidez. Temos um feitiço aqui.
Vamos pegar outro salmo aqui. Combater invejosos, não ser caluniado e destruir energias negativas. Tem muita gente aí querendo destruir energia negativa. Este é o Salmo 51. Quando eu estou falando do Salmo 51, eu estou falando de combater invejosos. Então, eu estou falando de uma proteção. Então, se eu quiser usar uma pedra, por exemplo, nessa situação, eu posso usar uma turmalina negra. Por exemplo, eu posso usar uma ágata de fogo, por exemplo, que também é uma pedra que vai me falar sobre a questão da proteção, sobre a questão de vencer, né, de trabalhar essa questão dessa energia negativa. Não ser caluniado, né? A questão da bendita da língua, né? Que é complicado. Então, nesse momento, eu posso usar um espelho, por exemplo. Eu posso colocar um espelho, em cima do espelho eu posso colocar a minha pedra. Por que o espelho? Porque o espelho vai refletir a energia. Eu vou determinar que aquele espelho devolva toda a energia negativa de inveja e de calúnia que chegue até mim, que ela devolva ao seu local de origem. É uma forma. Eu estou colocando coisas simples para vocês entenderem que existem sim rituais complexos na magia e totalmente ortodoxos, vamos colocar assim para vocês entenderem. Né? Totalmente, de uma forma que tem que ser naquele dia, naquele horário, daquela forma e não se modifica. Mas eu tenho que entender que eu posso usar a magia no meu dia a dia de uma forma comum e com o material que eu tenho na mão. É claro que se você tem dívidas sérias com a sua espiritualidade, com os seus ancestrais, ou você tem feitiços já muito acumulados, é mais difícil e mais vagaroso resolver o problema. Mas não significa que ele não pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido. Vai depender da sua persistência e do seu bolso, muitas vezes. Porque dependendo da situação, não é uma coisa barata de se resolver. Independente do valor financeiro, existe uma coisa chamada força de vontade da pessoa e a própria determinação dela de vencer também. Porque eu posso fazer o melhor feitiço do mundo. Se a pessoa não estiver predisposta a se melhorar, não vai acontecer nada. Absolutamente nada, ok? Então, aqui temos, por exemplo, um momento de um espelho que podemos fazer isso. Vamos lá. Tem até para aliviar o calor da menopausa, né? Por exemplo, Salmo 65, ele alivia o calor da menopausa, dá determinação dos objetivos e ajuda a ter energia física. Aqui, por exemplo, eu posso usar um quartzo verde, ou uma malaquita, porque são pedras que falam de saúde e falam de regeneração. Né? A menopausa ela traz muito desgaste para o corpo feminino. E às vezes não é só isso, né? Às vezes tem o estresse, tem decepção, tem um monte de coisas que podem fazer com que o nosso corpo se desgaste muito. Então isso é uma forma de trabalhar essa essência. Por exemplo, 44, para obter a iluminação dos anjos. Quando você quer que os arcanjos, que os anjos te tragam um insight. Salmo 44. E eu posso usar o quê? Uma vela simplesmente, um quartzo branco simplesmente. E tá de bom tamanho. E a água sempre. Bebi a água. O que eu faço com a pedra depois, Cris? Guarde na sua mala de magia, no seu armário de macumba, no seu bolso, na sua bolsa. Carregue a pedra com você. Ela é o símbolo daquele rito que você fez. E ao momento que você vê aquela pedra, no momento que você pegar aquela pedra, aquele cristal, você vai relembrar automaticamente da energia que você canalizou. Isso vai te ajudar muito. Por quanto tempo eu devo fazer os salmos? Pelo menos por 7 dias, no mínimo. Mas quando você tem na sua cabeça, quando você percebe que você tem uma energia negativa mais densa, o correto é fazer 21 dias. Por que 21 dias? Porque a energia ela demora normalmente 21 dias para ir e voltar, né? De 21 a 28 dias, né? É uma alunação normalmente para essa energia ir, achar uma brecha, entrar, voltar, né? Mais ou menos esse é o prazo. Por isso que as pessoas normalmente elas dão 21 dias. Fiz o trabalho agora, espera 21 dias. Porque 21 dias para essa energia circular e você realmente ter algum tipo de resposta junto disso daí. Vamos ver outro aqui. O último de hoje, tá? O Salmo 55. Para destruir a energia dos adversários, destruir a força dos adversários, proteger-se de ciladas dos inimigos, ter êxito nos negócios e melhorar o humor.
Aqui eu acho mais interessante é melhorar o humor. Porque tem gente que tem inimigo, não é porque ela tem inimigo, é porque ela é mal-humorada mesmo, né? Então tem que melhorar o humor. Mas partindo do princípio que a gente pode ter realmente alguns adversários, e esses adversários podem estar armando ciladas para a nossa pessoa, para a nossa beldade, então, por exemplo, você pode usar uma sodalita, que é uma pedra que trabalha muito a questão da intuição. E quando você tem pessoas que estão usando a força delas, né? Ela está usando a intuição dela, ela está usando a energia dela negativamente para te influenciar, né? Quando ela quer forçar o seu psíquico numa situação de inimizade, porque o problema às vezes não é só o feitiço, gente. Às vezes o problema tá na questão da pessoa estar todo dia praguejando a sua vida, todo dia praguejando a sua vida. Eu vou morrer dizendo que o meu maior obstáculo, muitas vezes, em desmanchar feitiço das pessoas, não é porque elas têm um feitiço de macumba ou de qualquer coisa do gênero, é porque ela tem um evangélico orando dia e noite em cima do nome dela. E às vezes o nome dela está dentro de uma Bíblia. Lascou-se. Pensa que ela vai na igreja? Vamos pegar uma Universal da Vida, né? Você vai numa Universal da Vida, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil pessoas orando simultaneamente. Você tem noção do que é você pegar essa energia e você estar ali focadérrimo e jogar essa energia em cima de alguém? É para acabar, mata um ou salva um. Então, nesse momento, uma pedra que traga a intuição, como a sodalita, por exemplo, é uma excelente pedra para isso. E o seu copinho de água e a sua velinha branca ou a sua velinha de rechozinho branca, que você pode acender lá tranquilamente escondido da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu namorado, do seu amante, seu qualquer coisa, e fez a oração, apagou a velinha, bebeu a aguinha, vai dormir, acabou. Macumba simples, gente, e eficiente, sempre 21 dias. Tá bom, crianças? Depois eu vou falar mais sobre essa questão de salmos. Aqui no livro eu coloquei os 155 salmos, claro. Por exemplo, 16 para receber boas intuições. O 15 para encontrar objetos perdidos. O 16 para receber carinho e amor do seu próximo. Serenidade na sua mente e no seu coração. Se quiser também como trazer a pessoa de volta. Não em 3 dias. Eu não falo nada, eu sei disso. Mas isso que eu tinha a dizer para você hoje. Se você quiser marcar uma consulta comigo, me chama no WhatsApp 11 98513 0477. 98513 0477. Fiquem na luz e até um próximo vídeo. Lembre-se sempre, um dia mais no espírito, um dia menos para a carne. Valorize enquanto você está por aqui. Depois, não adianta chorar. Tchau, crianças. Beijos.